Foi. E como é que cura a gagueira, Carlos Alberto? A gagueira eu fui curando quando eu comecei a trabalhar em... Bom, primeiro, quando eu comecei a fazer rádio, que eu só podia falar aquilo que eu escrevesse. Por quê? Porque eu tinha que dizer assim, amanhã eu vou na casa do Rafinha. Não dá. Eu preciso... na casa do Rafinha amanhã. Não dá. Será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Será que dá? Aí eu botava, será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Você encontrava as frases. Eu procurava. Falar. Então, eu não gaguejava quando eu trabalhava, já ajudava. Com a minha liberdade de estar... Porque ninguém acreditava que era eu quem escrevia. Porque eu era burro. Eu era mau aluno, repeti 3 anos. Então, eles achavam que era o Manuel de Nóbrega que escrevia e botava meu nome para eu ganhar um salário. E essa escrita era o que exatamente, Carlos Alberto? Era esquete cômico? Era um esquete cômico. Ah, tá. Que era eu e o Boni. Éramos nós dois. Que o Boni tem minha idade. O Boni, por intermédio de minha mãe, chegou ao meu pai, por causa da tia dele. Enfim, minha mãe era amiga da tia dele, sei o quê. E o Boni queria trabalhar também, queria escrever. E justamente na época que eu estava também querendo. Então, meu pai estava preparando nós dois. Só que o Boni ganhou, né? Ele virou Boni, né? Ele o Brasil virou não Boni. tem metade do carinho que tem pelo Carlos Alberto que tem pelo Boni. O Boni é o diretor, o cara que manda. O Carlos Alberto é o meu amigo. Mas olha, continua sendo a mesma pessoa comigo, imagino, viu? claro. A mesma pessoa. Mas ele não fazia na frente da câmera. Não, isso que eu estou dizendo. Desculpa, frente da câmera não. No microfone. Não, Você ele só fazia. escrevia. Você fazia. Porque eu queria fazer o que meu pai fazia. Tá. Eu queria fazer aquilo lá. Tá. Eu já queria, com 18 anos, eu já queria dirigir o programa dele de rádio. Ele não deixava, ele tinha medo. Aí, quando eu comecei... Como é que eu comecei a escrever? Eu tinha 15 anos, 1950. Tinha 15 anos. O meu pai foi para a Rádio Piratininga, já não existe mais. Era uma rádio que estava sendo inaugurada em São Paulo, ali na Praça do Patriarca. E eu ia ajudá-lo, eu queria sempre ficar perto dele. E eu conheci um amigo, um redator de novela chamado Mário Santos. Ele escrevia para a Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era uma rádio que tinha aqui, que só passava novela. A Record fazia show, isso aqui é Pan-Americana. A Jovem Pan fazia esporte e a Rádio São Paulo fazia novela. Era o mesmo dono. Tá. E o Mário escrevia também humor. E o Mário, ele era 1 ano mais velho que meu pai. Era o meu melhor, que nunca tive amigo da minha idade. Eu não conseguia ter amigo da minha idade. Só na natação, mas não era amigo. Era parceiro. Colega. Cara que fazia revezamento, a gente nadava, campeonato, mas não ia na casa deles. Meus amigos eram sempre os amigos do meu pai. Gozado isso, né? Os meus amigos eram os amigos do meu pai. É loucura. Sua cabeça já era uma cabeça de um senhor. Você já cabeça de senhor, já. O Mário era desquitado. Naquela época, 54, o cara ser desquitado era... Festa, né? E ele me levava para sacanagem, me levava para a zona, com 15 anos. Você lembra da sua primeira vez? Lembro. Quantos anos Lembro. Era uma coisa maravilhosa. Antigamente, era um negócio chamado rendezvous. Rendezvous que é hoje o puteiro, né? Era um apartamento ali na Avenida São João, cuja dona era a namorada do Simplício, que trabalhava com meu pai e era muito ligado ao meu pai. Então, meu pai um dia chegou para mim e disse, você vai nesse lugar... Não consigo imaginar o Simplício casado com a dona do puteiro. É o nome do cara, Simplício. Não é um cara que casou com a dona do puteiro, pô. Então, meu pai disse, meu filho, você vai nesse lugar... Olha a mentalidade. Porque eu não quero que você fique se masturbando, porque isso você pode pegar uma tuberculose. Nada como a informação. Olha, então você vai lá... Ele tirou isso, cara. Não. Aí você vai lá, ela já está te esperando, e quando você tiver vontade, você vai lá.
E no fim do mês o Simplício traz a conta e eu pago. Então, cara, eu com 15 anos, ganhando medalha de natação, eu não queria namorar, eu queria sair com aquela mulherada toda. Pô, eu tava... Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, para isso acontecer, o Mário tinha que trabalhar menos, para ter mais tempo de sair comigo. Então, eu comecei a escrever os programas dele, botando o nome dele, cujo diretor era meu pai. Ou seja, você fazia turno extra para poder transar. Olha como eu gosto. Cara, é focado mesmo. Pô. Aumento minha carga horária. Desde que eu possa dar uma bimbadinha. Desde que eu possa dar minha bimbadinha. Então, eu passei a ser importante lá na escola, no Colégio Rio Branco, porque era o cara que ele sabia que transava com 16 anos, 17 anos. Ganhou moral. Porra! Cara nada bem, também sai com as meninas. Porque eu não queria saber bailinho. Nunca fui a bailinho, Rafa. Nunca. Mas também, pra que bailinho? Pra quê? O bailinho é um passo muito atrás do que você estava vivendo já. Então, isso levou mais ou menos... Teve um período de uns 2 anos. Quando eu fiz 17 anos, meu pai foi para a Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, em 60 e... Eu não me lembrei um ano. Que 60? 56, parece. 56. Que é o Vitor Costa, você já deve ter ouvido falar, nunca ouviu falar? Não, desculpa. O Vitor Costa era o presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é do governo. E ele comprou a Rádio Excelsior e a Rádio Nacional. E meu pai foi trabalhar na Rádio Nacional. Aí eu tive que falar para ele que eu escrevia. Porque eu já estava com 17 anos, eu já estava querendo... Eu já sabia que eu sabia escrever. Então, quando eu repeti... Eu ia fazer engenharia. Meu objetivo era fazer engenharia. Só que eu fui ao pau em física, química e matemática. De cara, no científico. Tinha científico antigamente. Aí eu cheguei para falar com meu pai. Porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo. Ele nunca me tratou como uma criança. Sempre me tratou de igual para igual. Isso foi muito bom. Ele é aquele pai que nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e um anzol. Nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para mim, não, você vai lá, você vai se ver. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você, cara? Era. Não tanto como eu sou, como eu gostaria que fosse. Mas ele era. A gente tinha a liberdade de expressão, que naquela época, pai e filho não é como é hoje. Havia uma grande distância. Você tomava bênção aos pais antigamente, beijava a mão. Não é? Eu beijava a mão dele também. Mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano, e disse, olha, pai, o negócio é esse, eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo. Porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Ele estava explodindo no rádio. A Rádio Nacional revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? A televisão também. Era local. A Nacional era gigante, né? Então ele falou, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão? Você vai o quê? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que quero trabalhar em rádio, aí veio o gago na hora. Mas você é gago? Você diz, eu vou ficar bom, não sei o quê. Ele falou, mas você sabe escrever? Eu falei, sei. Escreve alguma coisa para mim. Era tudo que eu queria. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não. Eu escrevia com a máquina da rádio. Peguei a maquininha dele, escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, escrevi outro diferente, que eram 6 ou 7 quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Demival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Disse, gente, você nem era nascido, cara. Nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Falou, Costinha, assiste meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou os 3 quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte.
Quando acabou o programa, ele foi falar... O Costinha, ele ficava na técnica, que tinha aquele vidro, né? Uhum. E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali, quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa, falou assim, Nobre, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronca, da Escolice? Eu gostei. Foi o Casalberto que escreveu. Teu filho? Porque eles me conheciam. Eu frequentava a casa da Hebe, frequentava a casa do Walter Foster, dessa turma toda que era famosa naquela época. O dono, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe. Eu frequentava a casa deles. Só que eles não sabiam. Mas nem teu pai sabia? Nem meu pai sabia. Aí, isso foi em dezembro, quando eu fiquei sabendo que eu ia repetir de ano. Aí eu fiquei fazendo o teste, fiquei escrevendo de graça até o dia 1º de maio de 54. Eu me lembro que no dia do trabalho eu estou entrando na rádio e ouvi uma voz vindo do telhado. Casalberto! Eu olhei, era o Luiz Ramos, que era o dono, era sócio do Vitor, casado com a Hebe. Ele era o dono, eles eram sócios. Passa na minha sala daqui a pouco, eu quero falar com você. Estou pensando que é alguma coisa. Não é que eu fosse amigo dele, eu chamava ele de senhor. Mas ele era muito amigo do meu pai. Eu fui na sala dele, tinha um papel e um contrato de 3.000 cruzeiros. Falei, não, Sulis, é muito. Pô, imagina, eu com 18 anos feitos, eu fiz 18 em março, isso foi no dia 1º de maio. Morava com o pai, filho único, que tinha carro, tinha casa. Sim. 3.000? Que era o quê? 3.000 seria o quê hoje, assim? Uns 30 no mínimo.